Olá, vamos dar início à nossa segunda aula desse curso técnico em mecatrônica, na disciplina Sistemas de Manutenção. Meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro mecânico e vou tentar passar para vocês algum conhecimento. Nesta aula nós vamos ver máquinas e equipamentos para manutenção, aqueles equipamentos que nos auxiliam no trabalho de manutenção. Vamos ver também o organograma do setor de manutenção em indústrias, de grande porte, médio e pequeno porte. Vamos começar com máquinas e equipamentos para manutenção. Diversas máquinas, equipamentos, aparelhos de teste são úteis para detectar os defeitos, desmontar as máquinas, executar os reparos, montar, testar e lubrificar, mantendo o ciclo produtivo sem interrupções. Entre eles a gente pode citar aqui o torno mecânico, um esmeril, uma prensa hidráulica, fresadora, aquecedores para ajustagem, plana limadora, tanques para lavagem, furadeira, máquinas de solda, solda tipo oxiacetileno, bancada de testes, carregadores de bateria, guinchos, talhas manuais e elétricas, pontes rolantes, pórticos, elevadores hidráulicos, jogos completos de ferramenta manual, aparelhos para leitura, medição e teste, e temperatura, rotação, vibração, trincas, falhas, equipamentos e acessórios para lubrificação, entre outros, porque há vários equipamentos que podem nos auxiliar no trabalho de manutenção. Um torno mecânico, a gente vê aí a imagem, é uma máquina operatriz, extremamente versátil, utilizada na confecção ou acabamento em peças. Seu princípio de funcionamento consta de 3 movimentos: a rotação da peça, o movimento longitudinal de avanço da ferramenta e movimento transversal da ferramenta. A prensa hidráulica é usada para montagem e desmontagem. É uma máquina-ferramenta que tornou possível a Revolução Industrial. Seu princípio de funcionamento é a aplicação do princípio de Pascal, que diz que uma variação de pressão provocada num ponto de um fluido em equilíbrio transmite-se a todos os pontos de fluido e as paredes que o contêm. A gente vê aí do lado um sistema de elevação de veículos, por exemplo, um elevador automotivo, né? A fresa é mais um equipamento parecido com o torno, só que ela trabalha em outra condição. O fresamento é um processo de usinagem para criar engrenagens, estriados em eixos e coroas de comando, usando uma máquina de fresa tipo caracol, que é um tipo especial de fresa. Há outros tipos de fresadoras: fresadora vertical, fresadora horizontal e a fresadora universal. Temos a máquina de solda elétrica, trabalha sob alimentação de alguma fonte de energia elétrica, seja ela corrente contínua ou alternada. Existem 2 sistemas de processamento da energia dentro da máquina: é a transformadora ou a inversora. Porém, como resultado de saída, ambas irão gerar um arco elétrico. Solda tipo oxiacetileno é um equipamento que usa a combustão de um gás combustível, no caso o acetileno, com o oxigênio, como meio de calor. O processo envolve a fusão do metal base e normalmente de um metal de enchimento, usando uma chama produzida na ponta de um maçarico. A talha elétrica e a talha manual. A função das talhas é levantar objetos pesados ou de difícil locomoção, oferecendo mais segurança aos usuários. A ponte rolante é uma máquina de elevação do tipo guindaste de ponte. Seus principais equipamentos são o guindaste, parece muito com uma talha, a ponte rolante em si, o elevador e guincho. Elevam a carga e podem transportá-la com deslocamento lateral e longitudinal,
dentro do galpão ou do estabelecimento. As ferramentas manuais são muito variadas, são utensílios de trabalho que necessitam unicamente da força motriz humana. Utilizadas normalmente de forma individual, as ferramentas manuais capacitam o homem a realizar tarefas de uma forma mais segura e eficiente. Podem ser também de acionamento elétrico ou pneumático. O organograma de uma indústria de pequeno porte é diferente de uma indústria de grande porte. Isso parece natural. Nas indústrias de grande porte, aquelas com mais de 1.000 empregados, siderúrgicas, petroquímicas, indústrias de papel, cimento e estaleiros, têm suas unidades de manutenção muito desenvolvidas. Normalmente são equipadas com máquinas operatrizes de grande porte para manutenção pesada, para atender reparos em peças de grande peso e dimensões. Seu organograma pode ser dividido em oficina de usinagem, onde nós temos tornearias, fresagens, montagens e ajustes. Oficinas de caldeiraria, onde temos lá calendragem de chapas, serralheria, forjas e solda. E oficina elétrica, para recuperação de motores, recuperação de transformadores, testes elétricos, etc. Já numa indústria de médio porte, aquelas de 50 a 1.000 empregados, onde se enquadram a maioria das metalúrgicas, a oficina deve ser de fácil acesso às áreas de produção, com um bom pé direito, que é a distância entre o piso e o teto, dotada de guincho ou talha e ponte rolante para movimentação de carga, montagem e desmontagem de peças e posicionamento nas máquinas operatrizes. No organograma dessas empresas de médio porte, dependendo do tipo de indústria, normalmente é feita a separação da manutenção em duas atividades, a manutenção mecânica e a manutenção elétrica. Nas pequenas empresas, nas empresas de pequeno porte, até 50 empregados, haverá apenas uma oficina de manutenção, englobando mecânica e elétrica. O responsável pela manutenção geralmente é o mesmo homem responsável pela produção. E os equipamentos são mais modestos e frequentemente recorre-se a serviços de terceiros. E assim então terminamos nossa segunda aula. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Nas nossas aulas presenciais podemos conversar mais sobre o assunto. Vocês podem também pesquisar. A apostila adotada é excelente, tem bastante matéria e espero revê-los na nossa terceira aula. Até lá!